E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de SCP. E aqui no começo eu queria me retratar, porque no vídeo anterior eu falei que o SCP, o último SCP, era difícil de ser contido porque não tinha entendimento suficiente sobre ele. Só que na verdade ele era essa outra coisa aqui, Kitter, que não é exatamente isso. Ahn, É uma coisa meio diferente. Mas eu já expliquei, tá? Só vai essa correção. Eu li a explicação errada no último SCP, mas vocês assistiram os últimos vídeos, vocês devem ter percebido que eu falei errado. Vamos lá, né? SCP-007. Bem, eu peguei esse SCP aqui porque eu vi uma edit no TikTok, mas eu fui enganado, porque a edit no TikTok não era desse SCP, era só uma outra imagem, era de um monstro no lago que ficava com a mão assim levantada, tá ligado? Aí eu falei, pô, imagem da hora, vou ler esse SCP, mas na verdade não existe, é outro SCP. Tava lá escrito que era SCP-007, mas não é. Então, mas eu vou pegar pra ler o 007 mesmo assim. É uma leitura um pouco mais curta dessa vez do que do último vídeo. Então vamos lá, né? Item número SCP-007. Classe do objeto Euclídeo, né? Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é viável, tá? Geralmente porque o SCP é insuficientemente entendido, tá? Ou fundamentalmente imprevisível. Vamos lá. Procedimentos especiais para a contenção. SCP-007 deve ser contido em um quarto selado com 10 metros em cada lado. O quarto deve ser mobiliado confortavelmente como uma área habitacional, juntamente com quaisquer objetos requeridos por o nome do SCP, provavelmente. Doravante dominado sujeito. Contanto que a entrega de tais itens aos sujeitos não provoque comprometimento de segurança, o sujeito não tem permissão para deixar o quarto e deve ser detido com uso de força se necessário. Descrição do SCP-007. Está localizado na, está localizado na cavidade abdominal do sujeito. O sujeito é um caucasiano do sexo masculino com aparência física de aproximadamente 25 anos de idade. Alega ter 28 e 1,76 metros de altura. A maior parte do conteúdo do abdômen, músculo, pele e órgãos do sujeito está ausente. Apesar disso, não gera nenhum efeito negativo para o sujeito. Ao invés de tecidos normais, uma esfera composta de terra e água pairam no abdômen, sem entrar em contato em nenhum ponto com o corpo do sujeito. A esfera se assemelha em quase todos os aspectos com uma miniatura da Terra, com aproximadamente 60 centímetros de diâmetro. Apesar do alinhamento de seus continentes não coincidir com nenhuma disposição conhecida na história da Terra, a esfera tem seus próprios padrões climáticos e o campo gravitacional significante, quer dizer, além de micro-organismos similares aos presentes na Terra que o habitam. Duas espécies inteligentes foram observadas, apesar de nunca ter sido estabelecido contato com elas. O nível tecnológico das espécies deve ser verificado no mínimo uma vez por semana e na data de se encontrar aproximadamente no mesmo nível da Terra durante o século XV. Hum. O sujeito alega que seu nome é. Não temos o nome. Mas nenhum registro dessa pessoa pode ser encontrado. O sujeito não precisa de água ou comida, apesar de ter sido visto consumindo ambos. O que, o que acontece com estas substâncias ao serem engolidas é desconhecido. O sujeito é inteligente, QI médio de 128, e amigável, e considera o planeta em seu abdômen como uma pequena curiosidade sobre seu corpo. Ele não parece sofrer nenhum tipo de estresse como consequência de sua situação em comum. Quando questionado sobre a origem do planeta, o sujeito respondeu: Eu simplesmente acordei um dia e estava lá. Não faço ideia de como foi parar aqui.
O sujeito foi capaz de fornecer um número de previdência social e uma placa de automóvel, supostamente pertencentes a ele, e pediu que a existência de ambos fossem verificadas. Quando checados, os números não coincidiram com nenhum registro existente. Doutor, não temos o nome, joga xadrez com o sujeito semanalmente e durante o jogo avalia sua saúde mental. Doutor, não sabemos o nome, relata que o sujeito não parece se importar com o ambiente restrito e até o momento nunca tentou escapar, nem demonstrou sinais de violência ou doença mental, apesar de ter, em repetidas ocasiões, pedido um computador com conexão à internet. É recomendado que este pedido não seja atendido, uma vez que o instrumento poderia ser utilizado para gerar brechas de segurança. Caralho, mané. Coitado, pode nem acessar a internet. Ah, bem curtinho, bem bacana. Ok, é um cara que tem um planeta na barriga. Interessante, interessante. Ai, vamos dar uma olhada no SCP-08. É um bicho aí, né? Vamos dar uma olhada no 06. Só para esse vídeo não ficar muito curto. É um rio. Ok, ok, tá. Só demos uma olhada, só demos uma olhada. Nem vou ler nada, nem vou ler nada. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário com o SCP que você quer que eu leia na próxima. E é isso. Falou.